Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos rapaz, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí da imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo e Vasco nesse jogo aí, né? Que acontece hoje no Campeonato Carioca. Vai falar um pouco sobre a escalação e também notícia urgente aí, né? Foi punido aí Alex Telles e Barbosa com 30 dias aí. Que não vai poder jogar, né? Suspensão de 30 dias junto com o Cleiton, né? E nesse caso aí, Gerson ficou de fora. Gerson não foi punido. Vamos ver a imprensa repercutindo tudo aí sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Difícil. Então há dúvida também na lateral direita sobre a condição do Paulo Henrique. E eu falei aqui sobre o Maurício Lemos, realmente a estreia dele. Não jogou ainda. Se for confirmada essa escalação, né, com o Maurício Lemos, ele deve fazer a sua estreia. Caso ele não jogue, vai o Lucas Freitas para jogar ao lado do... Mas o Maurício é uma esperança para a zaga do Vasco, né? Acho que o torcedor quer ver ele estrear logo para ver se ele pode contribuir, pode ajudar. Eu acho que o caminho para parar esse Flamengo, a gente está falando de duas equipes que têm uma disparidade técnica grande, de elenco, acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? Enfim, para conseguir parar esse Flamengo, acho que o caminho foi dado no Fla-Flu. O Fluminense foi uma equipe que não conseguiu passar do meio por grande parte do jogo, mas, poxa vida, neutralizou o Flamengo. Ok, foi um jogo às 4 da tarde, num calor horrível, estavam os dois times sem conseguir colocar seu máximo de intensidade, mas talvez o Vasco pode pensar nisso, se preocupar muito mais com a fase defensiva nesse jogo e tentar, aí sim, quando surgir o espaço na partida, uma oportunidade, poder se soltar para o ataque. Eu acho que se o Vasco tentar ser muito ofensivo, ou equilibrar, ir para a trocação, ou soltar demais o lateral sem ter alguém cobrindo o Wesley, né? Soltar o Piton sem cobrir o Wesley, é arriscado demais. O duro que, ao mesmo tempo, se você for amassado pelo Flamengo durante 90 minutos ali, né, só se limitando a defender, e lembrando que o Vasco não tem velocidade na frente. O Vasco não esse tem é o grande problema, né? É verdade. Então, mesmo quando o Vasco, né, tudo aqui é na teoria, né, quando o Vasco recuperar a bola, eu imagino que ele vai ter alguma dificuldade para fazer o jogo andar, né? Porque o Flamengo, pela característica do Felipe Luiz, é de pressão na saída de bola do adversário. Eu acho que exclusivamente a única bola vai ser uma quebrada no Verratti, para ver se ele consegue sustentar e esperar o time sair um pouco de trás para o Vasco desafogar. Porque caso contrário, não tem uma alternativa, não tem um jogador de velocidade para você espetar, né? Antes estava no começo que ele fazia com o Alex Teixeira, que tem um pouco essa característica de conduzir com velocidade, mas lógico que o Coutinho não tem, o Verratti não, tem que usar bem as laterais, para isso você precisa proteger. Mas se pega duas linhas de quatro, o Tietchan é bom até de perna nessa roubada, mas são os dois laterais com o Coutinho para ajudar a organizar esse time. Não é fácil. No Fla-Flu, quem fazia isso, o desafogo, a tentativa de desafogo era o Arias, que tentava segurar um pouco a bola para dar o desafogo, mas não conseguia também, né? Não conseguia também. O Fluminense tem velocidade, sim. O Canóbio é um jogador que não é o primor técnico, mas ele é muito voluntarioso, rápido, né? Voluntarioso, rápido. E ele é um jogador que consegue arrastar o adversário para puxar um contra-ataque. O Vasco não tem um jogador com essa característica, né? Não tem. E se você coloca o Sforza ou o Matheus, o Sforza também ele não tem. Ele tem uma questão muito técnica. Menos força. Mas não tem... Apesar de ser o Sforza... O Sforza não tem muita força para se esforçar, entendeu? E aí fica um pouco mais difícil. Mas é diferente você fazer uma segunda linha de quatro, que o Paulinho pode fazer super bem a beirada e o Tietchan, mas é diferente do que você ter, de repente, atacante, pelo menos de algum lado, para você ter essa condição de um drible, de fazer uma diferença por isso. Porém, você faz essas duas linhas de quatro, fisicamente, as duas linhas de quatro, eles têm saúde, bastante conhecimento das funções dos setores para pelo menos complicar um pouco o jogo do Flamengo. Olha, ainda sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo, hoje o TJD do Rio, né, o Tribunal de Justiça Desportiva, denunciou 4 jogadores que participaram da briga, né, generalizada. Alex Telles e Barbosa do Botafogo, o Cleiton e o Gerson do Flamengo. Os 4 foram denunciados e irão a julgamento. Então, os times podem ficar desfalcados aí desses jogadores. O Cleiton sequer jogou, né, sequer entrou em campo, não tocou na bola, mas acertou a boca do Barbosa, né? Perdeu até um dente, ele saiu meio desfalcado lá do lateral direito aqui, né? E acabou que... Essa segunda linha de 4 dele aí... a linha de 4 do Barbosa ficou meio prejudicada. E aí, então, os 4 jogadores vão ser julgados aí pela briga generalizada
no clássico que rolou no meio da semana. É aquilo que a gente já falou, às vezes tem gente que manda mensagem. Dentro do campo tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu te irritar, eu dar uma chegadinha, tem algumas coisas que pode. O que passar do limite, a briga, lógico que não. A agressão verbal e tudo, ou a agressão física, e tudo que passa de um limite você tem um árbitro para coibir. Mas dentro do coisa, eu ficar ali tentando te desequilibrar, ou eu dar uma chegadinha para tentar te intimidar, isso dentro do campo ele acaba fazendo parte. A briga realmente ali que acabou acontecendo ali, e passou completamente do limite, né? É isso aí. É o seguinte, vamos falar também sobre o Botafogo. Para as informações, galera, ó, já aviso logo. Eu tô gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite para publicar sábado de manhã. Se algo mudar de lá para cá, é porque vocês já sabem. O vídeo foi gravado na sexta-feira à noite, nesse momento quase 11 horas da noite, tá bom? Então, de uma sexta-feira que eu publicarei no sábado pela manhã, dia do jogo entre Flamengo e Vasco. Mas antes vamos falar de Flamengo e Botafogo, porque como eu disse na minha introdução, o TJD denunciou 4 jogadores, 2 do Flamengo, 2 do Botafogo. Cleiton, zagueiro do Flamengo, Barbosa, zagueiro do Botafogo. Foram enquadrados no artigo 254, hífen A. A pena será de suspensão de 8 a 24 jogos. Gerson foi enquadrado no artigo 250. A pena é de suspensão de 1 a 3 jogos. Alex Telles foi enquadrado no artigo 243, hífen F. A pena inclui multa entre R$100 e 100 mil, além de suspensão de 1 a 6 jogos. Muita gente vai falar assim, ué, mas o Alex Telles não aparece na confusão. É porque o delegado do jogo, Marcos Vinícius de Abreu Trindade, escreveu um relatório e citou o lateral esquerdo Alex Telles do Botafogo na segunda parte da confusão. Naquele momento que os jogadores do Botafogo estavam ali na entrada do vestiário esperando os jogadores do Flamengo. Segundo o delegado da partida, o Alex Telles gritava e disse o seguinte: vamos ficar aqui, vamos esperar eles, não vamos sair daqui, vamos esperar eles. Vai se... Você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada. Então, segundo o delegado da partida, foi isso que o Alex Telles fez. E aí o julgamento será no dia 19 de fevereiro, na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde. Muita gente falando, o Alex Telles ser punido. Não é... Gente, não é nenhum absurdo. Isso aqui que o delegado relatou, gente, isso não é bagunça não. Isso não é bagunça não. Ficar esperando os outros jogadores para arrumar confusão. E o Gerson, a gente pôde ver nas imagens, não fez nada. Não fez nada. Ele apenas tirou o Barbosa de cima do Bruno Henrique. Só. E só. A expulsão dele, para mim, já é uma injustiça. Ele ser punido de 1 a 3 jogos é mais absurdo ainda. Seria uma injustiça. É você contemplar o agressor, no caso. Absurdo, absurdo. O Gerson não tem que ser punido. Eu tenho certeza que o departamento jurídico do Flamengo vai conseguir tirar o Gerson dessa. Agora, Cleiton e Barbosa, amigo, é pena pesada, porque o que eles fizeram, o Cleiton, eu sei, foi ajudar o Bruno Henrique, mas deu um soco na cara do companheiro de trabalho, e o Barbosa fez tudo o que fez, começou isso tudo aí, e além disso tentou dar um soco em Bruno Henrique. Se tivesse acertado, também seria um problema sério. Vamos falar agora de futebol, campo e bola, porque os amigos lá do @Noite de Copa trouxeram um dado aqui, cara, bem maneiro, tá? Sobre o Flamengo. O Flamengo acumula uma sequência de 18 jogos seguidos sem sofrer gols no Campeonato Carioca com o elenco principal, o elenco profissional. No total, a equipe saiu de campo sem ser vazada em 20 dos últimos 24 jogos no estadual. Cara, maneiro demais isso aqui. Maneiro demais. E pelo que eu li aí nas redes sociais, nos últimos 20 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco só venceu 2. Cara, absurdo. E vou te falar, tem tudo para ter mais uma vitória do Flamengo. Se a gente for parar e analisar aqui os prováveis times, tudo para o Flamengo ser favorito. Primeiro, o Vasco vai com o time principal, mas a gente pode ver diante do Sampaio Corrêa, o Vasco muito abaixo, tecnicamente, taticamente, um time que ainda está em construção. O Carille ainda busca a melhor, como que eu posso dizer, a melhor versão do Vasco da Gama. Já o Flamengo, seja com time titular, time reserva, time mesclado, alternativo, tem um repertório tático. Você vê um trabalho muito bem feito.
um Felipe Luiz que entende muito de futebol e tem uma matéria-prima à disposição dele que é sensacional. É por isso que eu falo que quando ele vira nas câmeras e diz: se esse time não jogar, a culpa é minha, isso não é soberba. Não é soberba, é a verdade, é a realidade. O elenco do Flamengo hoje é o melhor elenco do futebol brasileiro. Estamos falando de um Danilo que estava na Juventus até 15 dias atrás. Chegou ao futebol brasileiro, você vê que parece que ele está aqui há muito tempo, joga muita bola. O Alexandre está lesionado, tem o Ayrton Lucas. Ah, não tem o Ayrton Lucas, tem o Varela, que faz muito bem o papel na lateral esquerda. Ah, mas eu quero mudar o esquema, botar 3 zagueiros. Ele vai ter 3 zagueiros à disposição dele. Ele tem o melhor elenco. Gente, no ataque, Cebolinha reserva, Luiz Araújo reserva. É absurdo, gente. É absurdo. O elenco do Flamengo é um absurdo. E antes de falar do provável time do Flamengo, vamos trazer aqui o provável Vasco, tá? Léo Jardim, um gol que eu acho, assim, baita jogador, tá? Pumita na lateral direita, o PH, o Paulo Henrique, que seria o principal jogador do Vasco da Gama, na opinião dos torcedores, nesse momento da temporada, sentiu um desconforto e nem na lista de relacionados está. Para mim vai ser uma surpresa se ele for convocado. Ao lado, aí depois vem a dupla de zaga. João Vitor, que está muito embaixo, até outro jogo estava discutindo aí com o torcedor do Vasco. Lucas Freitas, zagueiro que não é titular. Lucas Oliveira está lesionado. E o Maurício Lemos, um zagueiro contratado junto ao Atlético Mineiro, foi relacionado pela primeira vez, fica no banco de reservas. Lucas Piton, na lateral esquerda, eu considero muito bom jogador. Lucas Piton, uma das armas do Vasco é o cruzamento do Piton para o Verratti. E aí o meio de campo, Matheus Carvalho, vulgo Cocão, Hugo Moura, aquele mesmo cria do Flamengo, e Tietê. E Coutinho sendo o responsável pela armação das jogadas. A dupla de ataque, Zucarello, que é uma joia do Vasco, que eles têm aí, e o Verratti, repito, que é um baita centroavante, carrega o setor ofensivo do Vasco nas costas. Faz muito gol, muito bom cabeceador. Inclusive, a principal jogada do Vasco, já há muito tempo, cruzamento de Piton para o Verratti fazer gol de cabeça. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vem estudando o time do Vasco e ele vai tentar neutralizar essa arma do Vasco da Gama, não tem dúvidas. Eu espero um Vasco extremamente fechado, um ferrolho porque vai jogar lá Fábio Carille. É assim que ele joga, é tipo de jogo que ele gosta mesmo, chegar, entre aspas, como o inferior da jogada, da partida, e tentar tirar proveito disso. Eu acho que vai ser um time muito fechado, o Vasco da Gama, muito estilo Carille de ser. No Flamengo, Ayrton Lucas e Juninho estão fora, como vocês já sabiam. Um provável time tem aí Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda novamente. Pulgar, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves e a trinca ofensiva Michael, Plata e Bruno Henrique. Gente, é um timaço, independentemente de quem entrar em campo. Repito, o Flamengo é amplo favorito. Não é soberba isso, não é achar que o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo pode até não jogar bem, mas ganhar do Flamengo vai ser muito difícil. Vídeo que aconteceu contra o Fluminense. O Flamengo jogou muito mal, gente. Muito mal. E mesmo jogando muito mal, foi quem quase fez o gol. Foi quem mais chegou mais perto de fazer o gol. Que foi a cabeçada do Cebolinha no fim do jogo e uma defesaça do Fábio. Então eu considero o Flamengo favorito. Eu gosto de arriscar meus palpites aí, meus placares. E eu, na KTO, botei 2-0 Flamengo. E vocês? KTO, lembrando que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, link na descrição. Lembrando que é só para maiores de 8 anos, eu peço para vocês jogarem com responsabilidade. Para mim, 2-0 Flamengo. E para vocês? Quero palpite? Podem comentar à vontade. Tamo junto. É bem feito, cara. É bem feito. Nessa daí, quem mais se deu mal foi o Botafogo e o VAR. E o árbitro do VAR. Simples. Realmente, o Gerson, a gente poderia ter visto uma situação que, né, liberasse o Gerson para o jogo de hoje, cancelasse a punição, aquele cartão vermelho, era o justo, era o que eu esperava da decisão do TJD, mas dos males o menor, né? O TJD toma uma decisão punitiva maior contra o VAR e contra os jogadores do Botafogo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir,
curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, teve então o TJD soltando, né, essa decisão aqui hoje cedo, assim, a gente já acordou com essa decisão do TJD-RJ, do Dilson Neves Chagas, o presidente do TJD. Olha só, o mesmo se pode dizer quanto ao atleta Alex Nicolau Telles, o Alexander Barbosa, da mesma forma. Aí abre aspas. Tem a responsabilidade de ser um bom exemplo, uma vez que podem influenciar a torcida, outros atletas, jovens atletas, crianças e etc. Esses aí estão praticamente fora da disputa do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara e da Taça Rio, tá? Lembrando que o Botafogo pode ser que nem consiga chegar na semifinal e dispute a Taça Rio. Nada justifica seu desrespeito ao delegado da partida mencionado no item 44 da inicial, razão pela qual sua suspensão preventiva se faz correta. Finalmente, o atleta Cleiton dos Santos não merece melhor destino, pois agrediu fisicamente o atleta Alexander Barbosa. Agrediu porque ele procurou, né? Mas eu entendo que teve agressão, o Cleiton não conseguiu se controlar e acabou fazendo, e aí não tem jeito, não tem como evitar. Como foi relatado na súmula e transcrito no item 38, tá? Então, face ao exposto de tudo, mas que dos autos consta, olha só. Ele, então, não suspende preventivamente o árbitro Bruno Mota Correia, ele suspende preventivamente por 30 dias o árbitro do VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho e os atletas Alexander Barbosa, o Cleiton dos Santos e o Alex Telles. Esses 3 jogadores pegaram 30 dias de suspensão, gente. Mas e aí? E o Gerson? Bem, o Gerson ficou de fora da suspensão preventiva. É uma boa... Na verdade, essa questão do Gerson ficar de fora pela minha leitura, ela é boa. Essa situação mostra que o Gerson, que eles viram que houve aí um erro, um exagero na expulsão do Gerson, tanto é que o VAR foi suspenso, o árbitro do VAR foi suspenso. Eu acredito que ele não foi suspenso por qualquer outro motivo que não seja de não ter avisado que o Gerson não fez nada, que o Gerson não participou, o Gerson só separou e foi suspenso, foi expulso por isso. Agora, eu acho que o TJD poderia ter anulado, né, a punição do Gerson. Eu acho que era o certo, era o TJD tomar essa decisão. Mas não, pelo menos eles puniram o VAR e não suspenderam preventivamente o Gerson. Então o Gerson ainda pode retornar no Campeonato Carioca, ainda pode jogar as semifinais, finais. Pô, se fizessem isso, seria uma injustiça muito grande. Menos mal, né? Agora, eu queria que o Gerson estivesse liberado para atuar hoje. A gente, inclusive, vai falar sobre a questão, a gente já trouxe trazer aqui também os prováveis times e falar rapidamente sobre a questão da renovação do Felipe Luiz. A gente trouxe ontem a renovação do Arrascaeta, a reunião na Barra da Tijuca, ficou aí muito perto de assinar o seu contrato com o Flamengo, um contrato de 5 anos, para ficar até os 35 anos no Flamengo, e aí ele faz 36 no último período, no último ano de contrato. Então é provável que ele se aposente no Flamengo. É um desejo do jogador continuar no Rio de Janeiro, tem negócio no Rio de Janeiro, ele quer se aposentar, e a gente trouxe a reunião do Boto com o Daniel Fonseca e com o Arrascaeta ontem no restaurante Fratelli da Barra. Eles se reuniram e fecharam negócio, né? Ficou claro ali pelo que a gente viu. Estava lá, por acaso, almoçando com a minha esposa, eu vi a situação toda e deu para perceber uma reunião muito positiva. Eles, na hora que estavam saindo ali, praticamente comemorando. Então, a gente sabe que... inclusive, olha, eu vi que o José Boto estava vendo alguma coisa lá no tablet do empresário do Arrascaeta. Não sei se ele estava indicando algum jogador também lá do futebol uruguaio. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos informações aí, né, exclusivas sobre o Flamengo, né, a questão aí do VAR punido e também, né, dos jogadores aí que se meteram na briga, punidos por 30 dias, isso mesmo, né. É o caso de Cleiton, Barbosa e Alex Telles. Eles foram punidos e ficam de fora aí do final do Campeonato Carioca.
Se eles não passarem, for pro Taça Rio, também não vão poder jogar. Então eles vão ficar punidos por 30 dias. E Gerson, vamos dizer assim, que se safou, né? Gerson, ele praticamente ele não teve nenhuma intenção ali, né, de participar da briga. Ele só estava separando os jogadores ali de brigar e acabou sendo punido ali desnecessariamente, né? O Flamengo vai tentar recorrer, mas eu acho muito difícil, né? Ele conseguir estar pronto para esse jogo de hoje, porque o tempo já esgotou. Mas no próximo jogo ele já vai estar disponível, porque ele só foi punido de um jogo, né? Ele, pelas imagens ali, viu que ele não tinha nenhuma culpa, ele só estava querendo separar, e com isso aí, só quem foi culpado foi Barbosa, né? Alex Telles e Cleiton, né? Que acabaram estando efetivamente ali na briga diretamente, né? Então, nessa brincadeira aí, que se ferrou mais foi os jogadores de Botafogo. Qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.